Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Deus o enviou para ser seu substituto na cruz, para morrer por seus pecados, se tornando pecado, para que você se tornasse justiça de Deus. Amém? hoje com o pastor Joseph Prince. Romanos 5 diz, sendo justificados pela fé. Diz lá, tendo sido... Tem uma música que diz, sendo, portanto, justificados pela fé. Em Romanos 5, justificados, está no tempo auristo. Quer dizer, aconteceu no passado. Auristo quer dizer, aconteceu em algum momento da sua vida, no passado. Infelizmente, muitos pensamos que fomos justificados somente no passado. E o diabo vem todas as vezes que você fracassa, quando você tem um pensamento mau, certo? Sempre que algum pensamento ruim vem à sua mente, o diabo vem e diz, vê, você era justo, mas não é mais. E você passa pelo processo, confessar, se sentir mal, se sentir culpado, amargo. Mas o tempo não é somente o auristo, também é particípio presente e passivo, sendo justificados. E de forma gratuita. Em outras palavras, passivo significa, não é você que se justifica, é Deus que continuamente o vê justificado. Deus está continuadamente imputando justiça a você. Continuamente quer dizer, antes de você falhar, durante a falha e depois. Pecado e fracasso não pode ser o seu estilo de vida, porque quando crê na verdade, destrói a falha. Nesse exato momento, se você fracassou quando estava vindo para a igreja, você se exasperou com a sua esposa ou com alguém na estrada e não teve tempo para confessar, agora mesmo, de acordo com esse versículo, eu estou seguindo a palavra de Deus. Nos diz que não existe nenhum momento que Deus não esteja tornando você justo. Uau! Isso é boa notícia. Esse é o Evangelho. Por isso o diabo tem medo do Evangelho. Deus está continuadamente imputando justiça a você. Todo o tempo. Em todo momento. Sim, você aceitou Jesus Cristo. Muitos não conhecem esse versículo e dizem, no meu passado, no dia 1º de maio, eu ainda me lembro, de 1985, eu aceitei a Jesus e o recebi como Salvador. Um amigo pregou para mim. E pensamos no tempo auristo, passado, mas auristo no grego é o nosso tempo passado, mas o texto em Romanos 3 não é somente passado, mas você entra num estado quando Deus está continuamente lhe imputando justiça. Às vezes fica confuso, porque quando você se sentia distante de Deus, existiram momentos que falhamos depois que aceitamos Cristo. Às vezes nós cometemos erros, mas Deus nos trata como se nós fôssemos justos. E ficamos confusos. Ainda somos abençoados. E alguns pregadores hoje dizem, você não vai ser abençoado porque você está fora da comunhão. Deus não o vê justo até que você confesse e volte a ser justo. A Bíblia não ensina isso. Nós cremos na verdade. Essa é a palavra de Deus? Crer na verdade produz mentira? Não. Crer na verdade vai produzir um estilo de vida verdadeiro. Crer na verdade vai fazer você andar em santidade e em poder. Amém? Amém? Agora mesmo, enquanto estou falando, se pensamentos maus passarem por sua mente, conhecer essa verdade vai destruir esse pensamento ruim. Porque todos os maus pensamentos se alimentam quando você pensa, oh não, eu pequei. Oh não, eu não posso orar, eu sou hipócrita. Como é que eu posso orar? Quando eu tive esses pensamentos a respeito do pastor Prince. Oh não, eu tive pensamentos de orgulho. Eu pensei, eu prego melhor, ele deveria descer para eu subir e pregar. Oh não. Eu tive esse pensamento. Eu tenho
mais músculos do que ele, eu sou mais bonito do que o pastor Prince. Você pensou assim, Lawrence? Bem, assim, muitos pensamentos cruzam a nossa mente. Eu disse para os jovens no acampamento, eu disse para eles que eles sentem muitas coisas, estão na idade de sentirem. Durante toda a vida sentimos coisas, especialmente nessa idade quando os hormônios estão altos. Um dia você diz, oh, como a vida é boa, no outro dia você, oh. Essas são as bênçãos de ser um adolescente. Eu disse, seja como alguém num ônibus. Um momento você vê uma paisagem linda, jardins, flores, e depois o ônibus vai para outro lugar e você vê muito lixo, muita sujeira. Depois você vê crianças brincando, jogando futebol e você gosta de ver. Depois vê prédios altos e tudo está muito escuro e chato, você tem tédio. Vê isso, vê aquilo. Seja um espectador e diga para os seus sentimentos, oi. E quando eles passam, diga tchau. Mas não seja definido por seus sentimentos. Quando sente raiva de alguém, não quer dizer que tem que socá-lo. Olhe para os seus sentimentos e não os reprima porque se tornam mais fortes. Veja-os como um espectador. Você nunca vai vencer maus sentimentos. Todos têm, até os pastores. Todos vocês aqui nesse culto. O fato é, lembre-se disso. É por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. Deus sabe que necessitamos nos lembrar sempre que estamos sendo vistos e recebendo a justiça que vem de Deus, baseado na obra completa de Cristo. Assim a redenção foi feita. A redenção está concluída. Mas a justificação é contínua. Não que não esteja completa. Ou seja, Deus está sempre vendo sua justiça. Ele sempre o vê justo. Minha confiança fica alta diante de alguém que nunca encontra falta em mim, mas sempre me ama incondicionalmente. E essa pessoa não é cega, ela é perfeita. Seu perfeito amor lança fora todo medo. Não é assim no casamento. No casamento temos que perdoar o tempo todo, mas quando conhecemos seu amor, amamos ao nosso parceiro. Estamos todos em uma jornada. Amém? Amém? Mesmo quando caímos, eu disse para os nossos jovens que eles têm possibilidade de cair porque os hormônios estão em alta. Podem cair, mas vai ser uma queda para cima. Quando cair, não diga, eu vou sair da igreja, sou hipócrita. Não, se você cair, caia para cima, para o alto. Diga, Deus, eu vou aprender. Eu aprendi com essa queda agora. Eu estava muito seguro de mim mesmo. Eu achava que podia ver esse site, assistir esse filme. Eu sei por que caí, estava muito autoconfiante. Caia para cima, nossa queda tem que ser sempre para o alto. Mas saiba dessa verdade, Deus nunca, jamais o vê injusto. Como ele faz isso? Gratuitamente. Ele não diz que você tem que fazer coisas para que ele o veja assim. Temos que aprender que está tudo baseado na obra de Cristo. E é por isso que é importante esse texto em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse... Veja, o plano de Deus nunca incluiu a morte. Para o homem, Deus odeia a morte. Eu disse, Deus odeia a morte. Ele enviou seu filho para conquistá-la e ressuscitar corporalmente. Deus odeia a morte. E a Bíblia diz que a morte veio pela ofensa de um homem, Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Duas coisas que caracterizam o meu ministério. Se alguém me critica, porque prego muito sobre a graça, aqui diz que é pela abundância da graça e o dom da justiça que reinaremos em vida. Reinaremos em vida. Não sei você, mas eu gosto de reinar. Gosto de estar acima das circunstâncias e não debaixo delas. Gosto de reinar sobre os meus hábitos e não eles reinarem sobre mim. Gosto até mesmo de reinar sobre enfermidades. Gosto de reinar sobre tudo. Mas sei que em mim mesmo eu não posso. Eu posso somente se eu receber a abundância da graça e a dádiva da justiça. Amém? Através de Cristo. Então vou reinar em vida. Note a palavra recebem. No nosso idioma é simplesmente recebem. Deus esperou, antes de Jesus chegar, que o império grego fosse estabelecido sob a liderança de Alexandre o Grande. Ele foi mencionado nas visões de Daniel. Daniel o viu antes de vir a existir. E Alexandre o Grande conquistou o mundo de então. E seu império introduziu a língua grega. E quando Jesus estava aqui, eu acredito que ele conhecia o grego.
Assim como você aprendeu chinês, ou seja qual for sua língua nativa, além do inglês, é claro, eles falavam hebraico e também falavam aramaico, bem como o grego. Por que Deus esperou que a língua falada fosse a grega? O império já era o romano, os gregos já haviam passado e os romanos construíram as maiores e melhores estradas para que o evangelho alcançasse os quatro cantos da terra. O tempo de Deus é perfeito, a Bíblia diz na plenitude dos tempos. A língua estava lá e a infraestrutura também estava pronta. Amém. Hoje temos ministério pela televisão. Deus esperou a época certa quando teríamos ministério pela televisão. Não tínhamos televisão no século XIX nem no início do século XX. Agora nós temos. Deus está restaurando o Evangelho para que ele alcance os quatro cantos da terra. O Evangelho está penetrando. Amém? Assim, a língua grega é muito rica. Deus esperou para que ela fosse a língua do Novo Testamento. Amém? A Bíblia foi escrita em dois idiomas, o Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego. No grego diz recebem, mas também como recebem. Está no particípio presente ativo. Em outras palavras, porque Deus está imputando continuamente justiça a você, o que você tem que fazer, você precisa estar sempre ciente dessa verdade, mesmo quando fracassa, e continuar recebendo. Alguns dizem, pastor, eu não entendo, na semana passada eu recebi Cristo como o Salvador da minha vida, porque tenho que receber outra vez. Não é receber outra vez, aqui traz a ideia de continuar entendendo que Deus está sempre imputando justiça sobre a sua vida e continuar recebendo. Se você não fizer isso, mesmo ele estando continuamente o tornando justo, você não estará de acordo com ele, no seu coração você vai estar dizendo, eu fracassei, eu sou hipócrita, e logo não vai querer mais ir à igreja. Estará crendo em uma mentira. O diabo semeou uma mentira. Ele vai colocar um pensamento no seu coração e usar o pronome eu. Eu sou solitário. Ninguém me ama. Ele não diz você é isso, mas ele coloca o pronome pessoal, eu. Vocês me escutam? Assim aqui, é importante que recebamos e que estejamos conscientes que Deus está trabalhando continuamente na nossa vida. Isso é incrível. Muitas vezes escutamos isso dito tantas vezes que esquecemos de que em muitos lugares isso não é falado. Seria bom ouvir um amém. Seria bom. Eu não preciso disso. Não preciso. Eu sou seguro, mas é muito bom ouvir um amém de vez em quando. Glória a Deus. A próxima coisa que Deus está fazendo por você. Isso está ajudando? Amém? Você vai dormir no meio da noite, você tem pensamentos ruins, você tem um sonho ruim. Ou tem um sonho imoral, homens. O que faz? Está muito cansado para confessar. Oh Deus, você quer dormir de novo? Seria bom naquele momento se lembrar que Deus está o fazendo continuamente justo, imputando-lhe justiça. Isso não produz licenciosidade, produz santidade, porque crer corretamente produz vida correta. Sempre. Crer errado produz viver errado. O justo viverá da fé. Ok? A próxima coisa a conhecer é isso. Mas, pastor, o senhor não acha que boas ações e obediência, uma vida de santidade é importante? Uma vida que glorifica Cristo? Sim, é importante. É. Você vai se sentir bem, vai se respeitar a si mesmo. Eu disse para os jovens que eles precisam se autorrespeitarem. Quando ninguém está por perto, é isso que você de fato é. No natural, aos olhos de Deus você é sempre justo, mas você precisa se respeitar. Você precisa se honrar. Um jovem que faz algo correto, quando ninguém está olhando, quando está cercado de pessoas, não precisa dizer absolutamente nada. Quando chega, as pessoas sentem. Elas sentem o carisma desse jovem. Você não se importa em eu falar para você o que eu falei para eles. Se percebe. Quando alguém está envolvido em imoralidade, não precisa se dizer nada, se percebe nas ações dessa pessoa. É como um zumbi.
se percebe. Alguém que caminha com Deus. Não precisa dizer nada. Você sente sua presença. Você sente sua presença. Glória a Deus. Vamos a Filipenses capítulo 2. De sorte que, meus amados, Paulo escreve aos Filipenses, ele diz algo profundo. Assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Isso é tudo que todo pai queria. Paulo diz, vocês são mais obedientes quando eu não estou por perto. Essa é a graça de Deus. Dizer aos seus amigos, meus filhos são mais obedientes quando eu não estou por perto. É quando eu estou por perto que eles não são tão obedientes. Qual a questão aqui? Eu sou o problema aqui. Como diz César Millan, seu cão é assim por causa de você. E ele tem razão. Quando ele leva o cão com ele não é tão desobediente, ele consegue controlá-lo melhor. O cachorro aprende a liberar a sua agressividade. César Millan é o adestrador de cães. Quando o cão é devolvido ao seu dono, ele volta a ser agressivo. E ele sempre diz a mesma coisa nos seus shows. A culpa é do dono. Quase sempre, 90% das vezes. Ele diz que a energia do dono. O dono libera uma energia, um nervosismo que acaba deixando o cão nervoso. Um cachorro gosta de pessoas calmas. Isso é muito interessante. Quanto aos seus filhos, é a mesma coisa. Assim, Paulo diz, vocês me obedecem mais quando não estou por perto. Mas ele continua dizendo, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. Eu me lembro que alguns anos atrás, no lugar onde estava pregando, um homem me desafiou nesse versículo e disse, o senhor disse que a salvação é uma dádiva. Me impressiona quando as pessoas questionam que a salvação é uma dádiva. E ele diz, a Bíblia diz, operai vossa salvação. E eu disse o que você disse? Diz, operai a vossa salvação. E eu disse para ele, você está entendendo errado esse texto. Não diz aqui, operai para a salvação. Porque Deus é o que opera. Colocar em ação o que Deus já efetuou. Hoje, Deus já efetuou em mim a mensagem. Agora eu estou colocando em ação minha salvação. Salvação é uma palavra muito profunda. Diz que a salvação está saindo de mim para resgatar, curar, salvar e libertar. Aqui não é para você efetuar, mas para você colocar em ação a salvação com temor e tremor. Você sabe o que é temor e tremor? Falamos na semana passada, temor e tremor é um hebraísmo, é uma expressão idiomática que fala de algo que o deixa maravilhado. Com a mulher do fluxo de sangue que teve temor e tremor pelo que tinha acontecido com ela. E o que aconteceu com ela não foi juízo, não foi punição, foi cura. Ela temia e tremia porque ela sabia que havia sido curada. Fala de se maravilhar com algo bom que Deus tem feito. Amém? Também vimos Jeremias 33 semana passada, quando Deus diz, eu abençoarei vocês tanto que todas as nações temerão e tremerão. Pelo juízo? Não, por toda a bondade e prosperidade que o Senhor lhes dará. Compre o sermão da semana passada, eu falei sobre temor e tremor. Foi nossa mensagem da semana passada. Esse temor e tremor que falamos é ficar maravilhado com aquilo que o Senhor fez. Amém? Está maravilhado com aquilo que o Senhor tem feito? Então põe em ação a sua salvação, sabendo que é Deus que efetua tudo em você. O que Deus opera em nós, tanto querer como o efetuar. Deus dá vontade. Deus pode operar em você à vontade. Muitas pessoas não querem se casar. Já encontrei muitos. Muitos são homens. Mulheres são diferentes. Querem se casar. E eu falo com eles da importância do casamento. Eles querem namorar, mas não querem casar. Não é verdade? Mas o fato é esse. Eles não têm a vontade, mas Deus pode trabalhar isso. Se abrirem seus corações para Deus, Deus pode agir neles. E também descubro que alguns, depois que são casados, não querem filhos. Não querem crianças. Observam seus filhos e dizem que não querem ter filhos. São tão barulhentos, tão bagunceiros.
Eles querem liberdade e muitas vezes ele diz, eu sou muito jovem. E nós que somos já experimentados e já somos pais, queríamos ter tido filhos quando éramos mais jovens. Eu não preciso do seu amém. Amém, pastor, pregue, essa pregação é boa, pastor. Ainda não receberam essa revelação. Até mesmo eu e minha esposa não tínhamos a revelação de ter filhos. Durante alguns anos no nosso casamento, mas Deus operou em nós o querer. Deus opera em nós o querer. É assim que Deus age, irmãos. Deus dá o querer antes do efetuar. Seja como for, Deus é que opera o querer. Eu também disse para os nossos jovens que Deus vê você e mostra uma garota e diz, é hora de você casar. E ela apresenta uma menina feia e diz, se sacrifique e case com ela, ninguém a quer. Faça por mim, meu filho. Ó Senhor, vou colocar meu Isaac no altar. Eu amava outra garota, mas vou colocá-la no altar e sacrificá-la. Seja feita a tua vontade. Obrigado, filho. Pegue essa. Não existe tal coisa. Num relacionamento, Deus trabalha através dos seus sentimentos, emoções e desejos. É assim que Deus trabalha. Por exemplo, no nosso ministério infantil. Ok? Vou contar uma história verdadeira. Alguém disse, foi profetizado para mim, que tenho que trabalhar com crianças, mas não gosto de crianças. E ela disse, Deus me disse, e eu disse para ela, quem disse que Deus disse? Tal pessoa profetizou em uma reunião de oração. As pessoas vão para essas reuniões de profecia e depois vêm e vomitam tudo isso sobre a nossa igreja. E querem que a gente tire o osso que elas engasgaram. Você pode ir a reuniões de oração, mas saiba que se contradiz com qualquer coisa que você aprende com a palavra que é pregada aqui. Aprenda a cuspir. O que você tem aqui é muito bom. Amém? Seja cuidadoso. Vá para os encontros, para as conferências, mas seja cuidadoso. Se não for centrado em Cristo, mas for tudo sobre você, e muitas profecias direcionadas, dizendo que tem que vender sua casa, deixar o seu país para ir para outro. Então você tem que dizer, pode vir comigo. Porque se está dizendo que tenho que ir para outro país, tem que estar lá para dizer quando eu devo voltar. E cuidado com profecias que dizem o que você deve dar para eles. Deus está dizendo que se você me der, Deus vai lhe dar 2 casas, 5 carros e 2 vacas. Seja o que for, tenha cuidado com esse tipo de profecias. Isso é manipulação. Ok? Tenha cuidado com essas pessoas. Pastor, a pessoa profetizou para mim, ela disse que na minha casa tem uma escrivaninha vermelha. Ninguém sabe disso, de fato na minha casa eu tenho uma escrivaninha vermelha, pastor. E na gaveta tem um bolo de notas de dinheiro e a pessoa diz que eu tenho que dar para ela. Como ela sabe que eu tenho uma escrivaninha vermelha? Isso não é normal. Eu disse, é um espírito familiar, é o diabo. Espírito familiar, um espírito que conhece a escrivaninha vermelha. Conhece os seus atos, por isso são chamados espíritos familiares. E eles vêm e dizem alguma coisa a respeito de você que ninguém sabe, ninguém conhece. E você se impressiona e pensa que é Deus, mas não é Deus. Certo? Não sei porque estou falando isso, mas é bom. Deus nunca vai mandar você fazer algo que você não quer. Ah, pastor Prince, alguém profetizou dizendo que eu devo trabalhar com crianças, mas não tenho desejo. Se você não tem desejo, não vá para a igreja das crianças. Não faça absolutamente nada lá, por favor. Não quero ver você perto da igreja das crianças. Se não gosta de crianças, não quero que esteja perto das crianças. Queremos aqueles que Deus trabalhou neles o querer, e esses serão os que abençoarão as crianças. É claro que existe um ministério para você. Existe um ministério. Pastor Prince já foi profetizado para mim que eu devo ser um líder de louvor, pastor, mas até agora o pastor Lawrence tem me ignorado. Ele passa por mim e nem fala comigo, como se eu não existisse. Mas deixe-me dizer, pastor Prince, mas eu sei que Deus me chamou para ser líder de louvor, eu posso cantar muito bem. Então, irmão, cante, por favor. Cante. Be exalted, O God. Irmão, eu quero que vá a pessoa que profetizou que você vai ser um líder de louvor e diga para esse chamado profeta e vá cantar no ouvido dele. Se Deus chama você, Ele opera em você tanto o querer
como efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Deus vai operar em você. Muitos de nós não queríamos filhos, mas um dia Deus operou isso em nós. Talvez através de uma criança adorável, que pegamos no colo e Deus operou em nós. Deus é incrível. Ele trabalha em nós algo que nós não tínhamos desejo antes. Não queríamos fazer isso ou fazer aquilo, mas Deus operou. E a expressão Deus opera em nós está no particípio presente ativo. Deus está sempre trabalhando em nós. Temos que estar cientes. Não é isso maravilhoso? O enfoque do cristianismo tradicional é operar nossa própria salvação. Mas a ênfase deveria ser, porque é Deus o que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. O efetuar fala da performance. Não somente opera o querer, mas opera o efetuar. Deixe-me dizer como Deus é bom. Ele dá a você o desejo, dá a performance, e quando você realiza o que Ele antes deu, Ele deu a graça, Ele galardoa você por usar a graça que foi Ele que deu. Que Deus incrível! Que bom Deus! Dê a Ele louvor, igreja! Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que está sempre operando em nós, sempre o querer. E se você tem um filho, ou alguém que não quer fazer aquilo que deveria fazer, saiba disso. Antes de orar, você pensa que a oração vai produzir isso, mas não vai produzir. Entenda que é Deus que opera no seu filho, no seu adolescente, na sua filha, no seu marido. É Deus que está trabalhando. Precisa orar. Aprendemos que Deus já iria libertar Israel depois de 70 anos da Babilônia. Você lembra? Mas mesmo assim Daniel orou. Apesar da promessa de Deus, Daniel orou. Oramos porque sabemos que Deus está trabalhando. Assim nos tornamos cooperadores com Deus. Deus, obrigado por trabalhar na vida do meu filho, dando-lhe vontade de ir à igreja. O Senhor está trabalhando no meu marido o desejo de ir comigo à igreja. Amém? No próximo programa. Deus está constantemente operando milagres. Em você, entre você, na sua família. Está acontecendo em você e ao redor de você. Nós temos a luz do mundo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.